internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço que a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, o senhor Júnior Feital. E aí, senhor Rafa? Olá, amiga internet, mais uma vez aqui com vocês, prazer estar com vocês. E conosco, Edu Filhote. O senhor Edu Filhote. Saudações, amigo internet. Eu vou aceitar que eu sou um senhor, porque eu tudo sei. Mentira. É mentira. Oh. Bem dentro do tema, né? Inclusive, boa noite, produção, que está aqui sempre, né? Organizando a bagunça. E a produção mandou avisar aqui, Júnior, que este, infelizmente, é o último episódio do Tricotando Podcast. Então, já vamos começar nossas despedidas. Mentira também, né? A produção também mandou uma pegadinha. Aí eu te pergunto, Júnior, o amigo internet que tá escutando, falando, como assim? O dia da mentira foi semana passada. Pois é. Passou, então, né, filho? A gente sofre de um problema chamado dilatação do tempo no podcast, Edu. Esse problema só existe aqui, né? É impressionante. Mas acontece, a produção tentou jogar essa pauta, só que ela esqueceu que acontece isso, né? O tempo passa diferente. É igual o fenômeno do interestelar lá do planeta, né? Aqui a dilatação, a gente pega no bonde um pouco atrasado em relação ao resto. Exatamente. Mas olha, a culpa não foi da produção, a culpa foi minha, que eu fui dar uma ideia pra produção, mas aí eu demorei, e aí a produção aceitou minha ideia, mas aí eu joguei o programa no lixo, que é o que eu sempre faço aqui, infelizmente, né? Amigo internet, calma, a gente vai sim falar do tema da mentira, não sei qual é o título do episódio, mas tá aí, mas a gente vai linkar aqui com outras coisas, porque você sabe que o Tricotando não é tão simples quanto parece. Na verdade é bem mais complexo, com muitas linhas, texturas, costuras, pontos soltos, ponto cruz, duplo, né? Todas essas coisas aí. E você já está convidado a contar sua mentira. Não, fazer um comentário no tricotandocast@gmail.com. Aí a pessoa vai comentar assim, Júnior, esse programa é muito bom, né? E aí a gente vai ficar na dúvida, ela está falando a verdade ou está falando a mentira? Mas pode mandar sua mentira aí, mas que seja uma elaborada, né? Não vai contar uma mentirinha, né, sem graça, não. Chinfrim, né? Enfim. tricotandocast@gmail.com, você já sabe. Nos comentários do nosso episódio no Spotify, nos comentários do nosso episódio no YouTube, na DM da sua rede social favorita, é só colocar @tricotandocast. E onde mais você quiser, acha, viu? O Tricotando tá, joga aí no Google que acha. Até os coisas lá de robô já tá começando a achar, hein? Porque agora a gente voltou ativa, né, Júnior? A gente tava desaparecido. Aí o robô não achava. O robô achou a gente. Estamos aí semanalmente, né? Já fomos integrados a IA. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Pois é. Mas a gente vai falar disso. Semana passada foi 1º de abril, o famoso Dia da Mentira. E a gente vai pegar esse gancho porque o Dia da Mentira sempre tem pegadinhas, né? Pessoal mais espirituoso, pessoal que gosta de fazer uma gracinha. Mas, hoje em dia, fazer uma gracinha pode terminar em morte. Pode terminar em gente sem tomar vacina. Pode terminar em gente navegando até a borda do planeta, Edu. Então a gente tem que meio que começar a medir essas coisas, sem contar o Papai Noel, que é uma mentira, mas é uma tradição ao mesmo tempo. E aí? O que é? Fake news? Complicado, ou não? Isso tudo que a gente vai discutir aqui nos próximos quantos minutos? 50 minutos, produção? Não sei, né? Depende da A produção já fazendo mentira. Tricotando. Tricotando.
Tricotando. Muito bem, senhores amigos internet, amiguinhas internet, o Júnior me chamou de senhor. Que gratuito. Quem começou foi o senhor, né? De repente tô me sentindo meio que político, assim, falando sobre mentira, chamando Não de é? senhor. Eu tô falando, uai, tô na câmera? Vossa Excelência, ué. filho da puta, né? Peraí. Estou me sentindo político falando senhor e mentira. Ué, tô tudo na pompa. Pois é, ó. Mas, ô Rafa, deixa eu te falar uma coisa triste aqui. Ih, começou. O Rafa criou toda uma expectativa. Esse 1º de abril, cara, não teve uma pegadinha. Não teve pegadinha? Não viu? Nenhuma, Nada. velho. Que isso? A única coisa similar que eu tive foi um erro. Eu fui almoçar, aí o cara trouxe um bife diferente do que eu pedi. Eu falei, será que esse cara tá fazendo alguma pegadinha de 1º de abril? Comi. Comi. Você não perguntou, Aí ele falou assim, não, pô, eu pedi o bife. Aí veio o outro, eu olhei pra ele e falei, uai, não tenho pudor, né? Comi tudo. Aí falou assim, ué, você não pediu, não foi boi, não? Eu falei, não, eu tinha pedido porco. E você comeu? Eu falei, você que era 1º de abril, comi o que veio. Nossa senhora. É mais perto que eu tive de uma pegadinha, ainda foi engano. Ainda foi engano. Que isso? Ah, não. Eu acho que é uma tradição que... Pessoalmente, eu também não tive contato com nenhuma pegadinha. Mas nos ambientes online, eu vi lá as marcas fazendo gracinha, o pessoal postando, aí depois já postava brincadeira, galera. Eu vi. Aconteceu comigo. Nada aí também, Edu? Rapaz, todos os meus filtros, assim, de coisas que eu acompanho, notícias que eu vi, tudo, eu só vi, assim, um vídeo em um canal, e mesmo assim era só a thumb de 1º de abril. O vídeo já abre falando que era só a thumb, que era brincadeira. Então nem deu tempo de Tava pegadinha. falando, velho, matamos o 1º de abril. Né? Mas aí, o thumbnail de vídeo, por si só, já é uma pegadinha, né? Não tem 1º de uma abril. que é a verdade. Né? Sempre já é um boneco assistindo uma coisa com uma cara, com uma expressão assustadora maior do que o normal, né? Tipo, tá com uma careta bizarra. Enfim. Podemos começar daqui. Será que tá meio que morrendo? Mas antes eu vou trazer aqui, Júnior, porque não sei se é que todo mundo sabe essa coisa do 1º de abril, né? Essa tradição, se é que podemos falar isso, essa origem da data ou da brincadeira, que é em vários países, né? Um negócio mundial, né? Então, para o amigo internet aí que não tá ligado, 1º de abril, basicamente, é o dia da mentira, por quê? O senhor, cadê o nome dele aqui, ó? O rei Carlos, ele mudou o calendário, né? Antes era o calendário gregoriano, e aí o ano começava no 1º de abril. E aí foi, né, com a conversinha lá, o pessoal do Soft Power falou, não, o calendário não vai ser aqui. Ele mudou o calendário pro moderno, que a gente conhece hoje. E aí teve gente que continuou brincando, brincando não, né? Comemorando a virada do ano no dia 1º de abril. E aí um jeito de fazer graça com essas pessoas foi zoá-las, né? Falando, você aí, seu bobo, o ano já começou e você tá moscando, né? Também imagina, né? O pessoal num campo, né? Nem sei como é que o pessoal ficava sabendo das coisas. O cara demorou 2 anos pra saber que o ano já não era o mesmo, Júnior. Talvez aconteceu isso. Rezam as mudança lendas do calendário, exato, que fez com que originasse essa data. E aí ela ficou uma data marcada para fazer esse tipo de gracinha com os amiguinhos, com a comunidade, com o coleguinha. E perdurou muito, né? Mas pode ser que a gente viu agora uma coisa que tá morrendo. Será? Mas antes da gente começar, vocês já fizeram, já foram... Vamos aí que, gente, hoje a gente vai fazer, ou se preparavam uma pegadinha, um negócio assim, pra pegar alguém? Já fez? Bastante, viu, cara? Fiz e já teve gente que preparou coisas mirabolantes. Exato, né? Antigamente eu acho que, não sei se tá acabando, mas parece era que mais engajado, mais dedicado, né? É verdade, é verdade. Cara, eu lembro, aí você vai me desculpar, veio de lembrança, assim, um jornal lá no primeiro reinado que noticiou a morte de Dom Pedro na capa. Opa! Eu vou até pesquisar isso aqui depois, cara. Olha que doideira. Entendeu? Olha o nível, assim. Mas foi com o objetivo mesmo de 1º de abril. Não, no 1º de abril. O cara mandou, o jornal soltar. Doideira, né?
Doideira. Ousadia, né? Ousadia é alegria. Aqui, achei aqui na internet, minha memória não é, né? O jornal era mineiro, era chamado A Mentira. Parabéns. Olha só. Aí, a ousadia mineira, né? Combo. E sapecou uma morte de Dom Pedro I, em 1928. Olha que doideira. Muito bom. Eu gosto. Quer dizer, depende. Não sei se eu gosto. Eu lembro na faculdade foram as vezes que a gente se dedicou assim pra essa data, sabe? Porque antes tinha isso e tal, mas eu não ligava muito. Na faculdade as pessoas são meio à toa, né? E elas gostam de fazer. Não, mas não é só não. Pra você ter uma ideia. Ah. Esse ano a gente tinha uma assembleia dos servidores dos trabalhadores da educação marcada pro dia 2. O sindicato puxou pro dia 1º. Exatamente para fazer uma referência, mentira, essas coisas do governo, entendeu? Para fazer a campanha salarial. Não tá completamente morto, né? Entendi. Mas não foi uma pegadinha também, né? Foi só uma mini graça. Usar a data, né? É uma tentativa, assim. Eu digo porque na faculdade a gente foi hardcore. Teve um ano que a gente foi para outra sala. Tipo, a gente tinha uma sala, né? E aí a gente foi para outra sala. E aí o professor foi pra nossa sala e a gente não tava lá. E uma pessoa falou, ô professor, você tá na sala errada. E aí o professor ficou esperando a gente não ia, e ficou um impasse assim, sabe? E aí no final, claro que a gente voltou pra nossa sala achando que tinha sido super engraçado, o professor com cara de puto, óbvio. Deu uns 10 minutos de aula. E a gente, não, você acha que... Primeiro de abril. Exatamente isso. Achando que tava abafando, né? Mas essa época minha da faculdade ainda não era tão evidente o avanço da internet. Não tinha muitos smartphones em mãos, então não tem nenhum registro disso. Felizmente ou infelizmente, sei lá, né? Você teve, Edu? Já participou de alguma elaboração, assim, pra pegar alguém, pra fazer uma pegadinha grande, assim? Cara... tão elaborada, assim, de planejar de muito tempo, assim, tudo. Eu só lembro de uma quando a gente era criança, assim, da época da escola. A gente ficou quase um mês planejando. Que tinha um... tinha um colega nosso, assim, que a gente não... colega de escola, por assim dizer, mas era uma pessoa que a gente não gostava, turminha, assim, sabe? A gente não gostava mesmo da pessoa. E aí a gente ficou o mês inteiro confabulando como que a gente ia fazer a pegadinha com o cara. E aí a gente tinha uma vendinha que ficava no caminho da escola, assim, no bairro. Era a única vendinha que tinha. Então todo mundo que ia pra escola acabava comprando alguma coisa ali na vendinha. E tava na época daquele negócio daquelas balas dos Cavaleiros do Zodíaco. Aquelas balas Zung, que tinham os álbuns, né? Aí a gente combinou com a dona lá da vendinha, que no dia, assim, e tal, e aí o nosso amigo lá procurando o álbum que ia sair novo, não sei o que. E a gente ficou o mês inteiro fazendo aquele negócio assim, preenchendo os álbuns, colando as figurinhas, não sei o que e tudo, e meio que esnobando na cara desse amigo nosso. Chegou no dia... a gente falou, a gente começou conversando assim, não sei o que o álbum novo que chegou lá na Dona Emita, chamava Dona Emita o nome da vendinha. O comércio era o nome da dona, típico, né? Clássico. Aí chegou lá na Dona Emita o álbum, não sei o que, o álbum novo, não sei o que, o primeiro que pegar vai ganhar com as figurinhas tudo, não sei o que e tal. Aí a gente planejando, a gente podia dar um jeito de pular na hora do recreio pra ir buscar o álbum, não sei o que. E a gente tudo simulou com esse colega nosso no meio. Não, vamos, não sei o que, vai todo mundo, a gente vai pular o muro, vamos fugir da escola pra não sei o que, pra pegar o álbum. Mas a gente ficou botando pilha o mês inteiro com esse negócio do álbum pra poder funcionar, né? Chegou no dia, a gente foi, colocou, fomos fazer o negócio do montinho do muro, assim e tal, pra fazer, só ele pulou o muro, a gente foi na diretoria e denunciou. Nossa! Porra! Caralho, aí, ó. Porque a gente. Mas a gente. Aquele cara, a gente não gostava da pessoa. Aí depois. Depois ele tomou ferro, né? Da diretora, não sei o que. Não tinha álbum nenhum. Galera rindo. Aí todo mundo rindo e tal. Ele tomou um xingo lá e tudo. Mas depois a gente pegou, 1º de abril, seu trouxa, não sei o que.
Olha aí, nossa, mas aí Virou um psicopata que ameaça a gente até hoje. Mas isso aí é nível profissional quase, hein? Não Parabéns é? às crianças pela atuação, pela dedicação. isso que a gente... Nada como... A gente tava, acho que foi em 95, a gente tava na 5ª série. Tava com, Olha tipo, aí, a 12 famosa anos, quinta por série, aí, hein? 11, 12 anos, mais ou menos a faixa etária, né, Júnior? Por aí? Por aí. Nada como ódio pra unir as pessoas em prol de alguma coisa, né? velho, É sempre não muito Quando você tem a oportunidade de descontar em quem te faz bullying, você aproveita. Eu tô falando, Rafa, o que que mobiliza? Mobiliza é o É ódio. o tá ódio, vendo? justamente. Mentira, Não, mas mentira. comida mobiliza também. Comida Também. mobiliza. Mas isso é outra pauta. Mas, Outro assunto, é. amigo internet, já fica a dica aí pra você mandar a sua pegadinha de 1º de abril aí, mais interessante que você tenha participado, né? Pode ser que você tenha visto, mas preferência é participado, que aí a emoção é maior, né? Mas, dia da mentira, todo mundo conhece. Eu quero saber se você viu aí notícias que no dia seguinte, o dia 2 de abril, foi o Dia Internacional da Checagem de Fatos. Olha aí. Então, se a mentira tem perna curta, o dia da mentira tem menos do que 25 horas, né? Porque no dia seguinte já tem alguém checando os fatos lá para parar com essas gracinhas que ficam borbulhando aí nas suas timelines, né? E foi escolhido propositalmente esse dia, viu? Pelo que a produção pegou aqui, tem 6 anos já que a data é divulgada. Foi meio que um acordo internacional entre os órgãos de jornalismo que fazem checagem de fatos. Então não tem uma criação institucional assim, mas tá combinado que esse é um dia para a gente não só lembrar, né, da importância da checagem de fatos, mas também participar, né? Um dos grandes objetivos que eu vi aqui é que os cidadãos comecem a criar esse hábito de ser um agente, né, de checagem por si só, né, não ficar dependendo de alguém ou de algum órgão, porque a gente viu que a coisa foi longe demais. Mas aí, Rafa, é onde entra aquele paradoxo, né, cara? Paradoxo. E nós, assim, vou falar de maneira geral, assim, só pra ficar mais fácil o contexto, né? Se nós tivéssemos a capacidade de, por nós mesmos, fazermos a checagem de fatos, não haveria necessidade de um dia da checagem de fatos. Porque até mesmo as fake news não existiriam tanto, saca? Exatamente, né? Então, isso talvez foi uma coisa que se perdeu. Deixa eu amarrar aqui, porque eu vou tentar puxar uma linha que a gente deixou no nosso último episódio, a minha internet que não escutou ainda, chamado Mais Velhos e Mais Sábios. Tem a capinha dele foi o Mestre Kami referenciado no episódio. Você que não escutou pode escutar. Porque lá a gente falou muito de sabedoria. E aí, com essa proliferação de fake news, isso que o Edu acabou de falar, será que a gente está precisando fazer checagem de fatos porque não tem ninguém mais fazendo e virou uma coisa que voltou para ser ela mesma, né? Que é o paradoxo. Júnior, pega isso daí. A sabedoria tá acabando? É por isso que a fake news... Cara, na verdade, eu acho que tá acabando é o pudor, sabe? As pessoas perderam a vergonha de serem escrotas e ignorantes. Elas tendem a acreditar no que elas querem, independente da origem da informação. É só confirmação, sabe? De viés, assim. Então, eu acho que é uma ignorância, assim. É uma perda da sabedoria e que vai ao encontro desse desejo da pessoa de ter suas opiniões validadas, sabe? E eu tava conversando com o Melvin aqui em casa outro dia e a gente tava discutindo com ele justamente esse ponto de que hoje em dia, quando a gente vê alguns argumentos, vê as pessoas falando as coisas assim, é muito comum a gente ver só a pessoa pegando um recorte de uma fala ou um trechinho de um livro, uma citação de um filme, alguma coisa, mas pegando só aquele pedacinho específico de forma que ela distorça a realidade para caber na teoria dela e não a teoria dela caber na realidade que está acontecendo, sabe? Faz aquela inversão do negócio, assim. Tipo, o mundo tem que funcionar dentro, igual o Júnior falou, dentro do que eu quero acreditar que seja.
E aí a pessoa vai escolher, vai ouvir, validar e tudo, manipular, distorcer, justamente, né, pro que ela quer que seja aquela verdade dela. E aí, cara, igual você falou no começo, a gente tem terra plana, e aquecimento global não existe, negacionismos, e por aí vai. E por aí vai a loucura. Eu não sei vocês, quando a produção mandou essa pauta aqui pra mim, que acontece isso, Júnior, é uma coisa estranha. Eu vi a pauta e falei, cara, mas a gente... esse trem tá meio batido já, não sei, sabe? Porque esses dois conceitos que vocês trouxeram agora, querendo ou não, já tem uns 10 anos, né, que a gente tá falando de fake news. Foi 2015 lá, 2016, quando o Trump apareceu. Esse conceito aí de você ter que moldar, quer dizer, você ter não, né? Você ter a vontade de moldar a realidade naquilo que você acredita, essa pós-verdade, né? Ficou famosa aí também há uns 3 anos. Então eu falei, putz, mas isso aí já tá todo mundo meio que sabendo, né? Não sei o que, mas... Infelizmente não, né? Volta nisso. Não é todo mundo, talvez é só eu que fico lendo esse tipo de coisa. E talvez piorou, né? Porque há uns 10, 8 anos, que quando isso começou a pipocar bastante, a gente não tinha ainda essa maravilha que tá todo mundo tendo em mãos aí, que é a famosa ferramenta que vai revolucionar o planeta, a inteligência artificial. Porque aí isso aqui, ele virou um nível absurdo, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, Edu, sobre a PL das fake news. Porque eu falei, vou tentar trazer coisa pra pauta, né? A produção botou isso aqui, vou tentar. A pauta, a PL, tá lá parada nas gavetas do Congresso. Por quê? Porque o Arthur Lira, na época lá, o presidente do Congresso, falou assim, isso aqui é muita coisa nova, não dá pra discutir agora, porque a gente tem que criar uma legislação do zero, e porque essa pauta já está muito politizada. Tem gente que defende o seu lado e tem gente que defende o outro. Não falou com essas palavras, mas ele meio que falou isso, né? Estou parafraseando aqui. Então ele já jogou que é um negócio que é esquerda contra direita. Então nem andou a legislação para sair do lugar. E é um negócio que a gente, só para amarrar para você, é um negócio que a gente sempre fala, né? Enquanto eles começaram a discutir isso, o ChatGPT não estava rolando. Então, olha o quanto que já está mais atrasado ainda, né? Algum tipo de legislação ou alguma tentativa de legislação sobre o caso, enquanto a tecnologia está aí fazendo Jesus abraçando criança, né? O William Bonner prometendo salário, 14º salário. Todo mundo virando Bíblia. Nossa senhora. Cara, mas é uma coisa muito interessante que a gente não para pra analisar como que essas coisas foram mudando ao longo do tempo e como que é um retrocesso que de certa forma está acontecendo. Porque informação, ela sempre foi poder. Sempre foi uma coisa que deu muito status de poder. Então, quando em tempos muito passados aí, quando a informação era muito restrita, qualquer coisa escrita era tida como uma coisa muito verdadeira. Não, se tá escrito, né, se alguém... Porque escrever era algo muito fora do padrão, assim, era muito escasso o número de pessoas que tinham a capacidade de ler ou escrever, ou de ambos, né? E então, assim, se estava escrito, já se pressupunha que era uma coisa, assim, muito tido como verdade. Então, quando a imprensa surgiu, os primórdios da imprensa, né? Era muito aquilo também. Saiu na imprensa, cara, é a verdade suprema, é a verdade. A imprensa não mente. Porque o trabalho para você escrever alguma coisa, produzir, publicar e tudo, era muito grande, né? Não era uma coisa assim, qualquer um faz. E naquela época, em tempos passados, era muito comum a gente falar aqueles negócios, né? Os acordo de boca, palavra que vale mais que a honra. Você chegava nos lugares assim, assim, óbvio que, né, não é 100%, mas tinha-se aquela coisa meio da moral, assim, que se alguém falou alguma coisa, tá falado. Não era aquela coisa, assim, de questionar a palavra. Era até meio ofensivo você falar, não, você tá mentindo. E aí, né, igual eu falei, a gente passou pela imprensa, as coisas escritas, o acesso aos conhecimentos escritos e tudo mais foi ficando maior.
E aí começaram a vir, a imprensa já começou a não ficar tão confiável. A gente já tinha ali os tabloides, as notícias sensacionalistas, a mídia tentando distorcer uma coisa ou outra para manipular ali o ponto de vista ou a imagem e tudo mais. Quando a gente chega nesse período agora da internet, que a informação está na mão de todo mundo o tempo inteiro e todo mundo produz informação, que tudo que você faz, que você coloca, vira informação. Em mídias sociais e redes sociais, a gente propagou uma ideia de que mentir tá tudo bem, de que a gente inverteu aquele valor antigamente de que a palavra era confiável, a escrita era confiável, o negócio, para hoje a gente é mais comum a gente ver as pessoas desacreditando qualquer coisa que tiver na mídia e desacreditando qualquer coisa que esteja sendo divulgada e tudo, do que tentando acreditar. Ao nível que, por exemplo, se acontecer de um meteoro tá vindo em colisão com a Terra e a ciência chegar lá e falar, gente, o meteoro tá vindo, ninguém vai acreditar, tá ligado? Vai ser tipo Pedro gritando lobo da fábula russa lá. A gente já meio que chegou nesse ponto. É verdade. Mas você acabou de descrever o roteiro do filme Não Olhe Para Cima. Excelente filme. Cara, fica recomendado. E eu não vi, você acredita? Só pra... eu já de processo e por plágio, né? Tá valendo mesmo, né? Mas aqui, essa questão que o Edu falou, porque assim, a imprensa sempre teve interesse, o Rafa, que é da área da comunicação, né? Eu acho que sempre houve esse debate de que nem tudo é uma realidade pura e verificável. Só que tinha mais pudor, entendeu? E a imprensa tinha um respaldo cultural, entende? As pessoas não faziam coisas absurdas como hoje em dia. Eu concordo contigo que essa polarização da produção de informação, né, bem diferente de uma produção de conhecimento, mas é uma produção de informação, ela rompeu com aqueles manuais de checagem, de verificação, de confiabilidade. E as pessoas, aí que me preocupa, que sempre foram propensas, porque não é uma coisa atual, hoje tá desavergonhado, né? Elas escolhem, cara, esse conceito mesmo da pós-verdade, não é? Que a crença, que, sei lá, o efeito emocional, né? O meu repertório de crenças que seja, ela vale mais do que a ciência, porque a ciência é enviesada, porque a imprensa ela é manipulada, vendida, né? A Rede Globo. Cara, mas aqui, é muito louco. Eu acho que o único ponto, assim, em que a extrema esquerda e a extrema direita convergem é nessa descredibilização da imprensa, né? Verdade. Quantas vezes nós gritamos Globo mente, Globo isso, Globo aquilo, e você vê a extrema direita fazendo algo parecido, entende? Gritando a mesma coisa, né? Ainda amarrando isso que vocês falaram, né? Sempre teve esse negócio da comunicação, de quem está contando, né? Quem é o detentor da informação. E como o Júnior bem trouxe, né? Sempre, ou pelo menos sempre tentaram colocar procedimentos, né? Ritos, responsabilidades, esse tipo de coisa, né? Por isso que grandes órgãos de imprensa e grandes jornais, né? A Globo aí, não está falando que está fazendo 100 anos, o Grupo Globo, enfim, conseguiram permanecer relevantes ao longo do tempo. Tudo isso mudou quando o sobrinho de alguém consegue fazer um viral na garagem de casa que vai atingir milhões de pessoas, contando pior, né, uma verdade que só ele descobriu lá no roça, né? Eu acho que é pior ainda, cara, é quando você tem uma infraestrutura muito grande, com muito recurso, produzindo versões da realidade, e aí eu tô me referindo ao tal do Brasil Paralelo, por exemplo, né, que eu não tive ainda estômago para assistir uma produção deles, entendeu? Mas assim, eu consumo o YouTube e tal,
né? E o meu é daquele gratuito, então sempre tem uma chamada, né? Pela propaganda. E os caras infestam. Né? Eles infestam, cara. E é assustador como é que eles pegam fatos, assim, estabelecidos, documentados, certificados por historiadores. Não é uma coisa assim, entendeu? E fala, não. Isso aqui não existiu, não, entendeu? Você não conhece esse lado. Você não conhece história. a verdade, você sempre ouviu uma versão. Cara, é assustador, porque eles têm um público imenso, entendeu? Que estão consumindo uma versão totalmente enviesada e assim, sem respaldo científico nenhum, entende? Cara, e o pior de tudo, o que deixa mais pior ainda a situação, é porque eles usam um efeito que realmente existe, né? Porque é um ditado muito válido. A história é contada pelo vencedor. Não necessariamente a história é verdadeira. Aí sempre eu coloco assim, um exemplo de reflexão assim, tipo, de como que a história poderia ser diferente. É o seguinte: se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra, por exemplo, tudo que nós conhecemos como certo ou errado seria meio diferente. O que o mundo aceitaria, né, a noção de tudo seria um pouco diferente. A história seria totalmente diferente. Então, qual que é o negócio? Eu queria lembrar o nome do filme que fez exatamente isso, eu esqueci. O Edu tá citando vários roteiros de filme. Acho que é uma série, na verdade. É O Homem do Castelo Alto. Tem uma série também? Tem uma série que é meio isso. Ela se passa num universo paralelo, assim. A história começa, tipo, os nazistas venceram. E a história segue o mundo desse lugar. Aí nesse lugar as pessoas descobrem que elas estão tipo numa realidade alternativa, que alguém mexeu no tempo e mudou a história, que ela não deveria ser assim e tal. Mas é porque eu digo que o seguinte, a gente, por exemplo, quando a gente ouve história, a gente vê uma ideia meio pomposa dos europeus, que chegaram trazendo a civilização pro Brasil, sabe? Para as Américas. E que eles estavam colonizando, e que os bárbaros é que estavam tentando impedir a colonização, não sei o quê. Hoje, depois que a gente, né... E nem é bárbaro, hein, cara? Selvagem, é pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Na escala. Então, assim, a gente sabe, né? Já tem registros históricos, já veio à tona muita coisa ainda, assim, desmentindo, né? Fazendo um revisionamento histórico, trazendo a versão de outros povos, de outras... culturas de como isso aconteceu e tudo, a gente sabe que não é bem assim, mas ainda assim o que reverbera mais é esse eco, né, do europeu superior, da colonização positiva, não sei o que. Então a gente tem uma visão meio que da história assim, um pouco distorcida, e aí vem uma galera tipo efeito igual o Brasil Paralelo aí, por exemplo, e pega esse efeito de revisionismo histórico, que para algumas coisas sim deve ter, tem que acontecer mesmo, e deturpa isso para fazer aquele negócio que eu comentei no início, para encaixar o universo dentro da teoria deles, para fazer o mundo funcionar conforme a teoria deles, não o contrário. Uma coisa que tá trazendo, né, amarrando tudo, ou pegando essa linha e puxando outras de volta, essa questão do detentor da informação, que foi o que eu disse, né? O cara na garagem no Viral, ele consegue ter um alcance maior do que muitos jornais tradicionais. E o Júnior falou, às vezes o cara aí esse canalzinho aí bota um dinheiro lá e o alcance dele também é muito maior do que, sei lá, uma TV comunitária que segue os padrões do jornalismo, né? Então, o detentor da informação, no caso aí, ele não precisa, nem o garoto na garagem fazendo um viral, que descobriu uma planta que ninguém nunca ouviu falar, nem o grande financiador aí, ele não precisa seguir esses ritos, né? O que garante que o jornalismo está sendo feito, né, de fato, né? Que são todas essas agentes de checagem que a gente vê hoje em dia, né? Fato fake, lupa aos fatos, hoje está cheio porque são pessoas que ficam dedicadas a checar a informação, e checar é basicamente o quê? Fazer o procedimento jornalístico, né? Pegar a fonte, traçar a linha histórica, ver de onde que saiu, né, cara? Ver se a imagem é verdadeira, não foi alterada, todo esse tipo de coisa. E são coisas que quem está tentando manipular não faz, né?
É muito difícil, eu dei uma pesquisada aqui, mas ainda hoje em dia, na área acadêmica, é muito difícil você ter uma definição exata do que é fake news. Porque começou lá, igual eu disse, é o Trump, né? Que ele ficava falando pros jovens, você é fake news, eu não vou te responder. Aí todos os idiotas da direita do mundo inteiro começaram a copiar essa merda. E hoje a academia, pelo menos as últimas coisas que eu vi aqui, fala, né, que é uma notícia falsa, baseada em parte verdadeira, parte coisa que já existe e tal, mas uma coisa já é consenso, que é uma notícia manipulada com a intenção de fazer o receptor de otário, né, com a intenção de enganar alguém. Não é uma mentirinha, um boato, né, coisa que a gente sempre ouviu, descobriram tal coisa lá, ouvi falar, não, o cara aí já fez aquilo de propósito, tentando distorcer a história, foi o que o Edu acabou de falar, né, tentando revisar uma coisa que já está meio que definida. E, novamente, sem ter nenhum pudor, como disse o Júnior, na questão da responsabilidade, né? Na questão dos ritos jornalísticos. E aí, Júnior, chega também, uma coisa que eu quero trazer aqui, na parte da pessoa que está recebendo. Igual o Dia está propondo aqui, né? O Dia da checagem de fatos. Todo mundo, já que todo mundo agora é um emissor, né? É um criador, é uma mídia, como disse o Edu, né? Todo mundo pode fazer o seu... A gente aqui, né? A gente, olha aí. Tá fazendo. A gente, teoricamente, tem que ter uma responsabilidade, mas o receptor ali do outro lado tem um papel agora que talvez é maior do que ele tinha. O Edu trouxe no início, né? Será que a gente não tá querendo contar demais que essa pessoa também, além de consumir a nossa notícia, vai ter que fazer verificação dela, vai ter que meio que, será que eu não posso confiar mais no meu ídolo favorito, no meu jogador de futebol, no meu, sabe, sei lá o quê? E aí, de novo, eu quero trazer de volta aquela questão do velho, né? Porque o cara chega a contar uma coisa pra você, será que você vai confiar de olho fechado? É complicado, né? Essa responsabilidade do receptor hoje em dia... E justamente nessas transformações que a gente tem, né? A internet é uma merda, né? A gente já mas não é só a internet, cara. Eu acho que a internet, ela não criou essa situação, ela amplificou. No sentido em que todo mundo que eu conheço curte uma teoria conspiratória. Quem não curte? Entendeu? Quem não quer ser o detentor de uma verdade escondida? Mas aí, sabe? Mas aí... Sabe que a notícia conspiratória que imagino que eu, você e o Edu compartilhamos, que a gente gostava, sei lá, um ET de Varginha, um chupacabra, um negócio assim, a gente gostava justamente pelo fato dela ser absurda, da gente saber que não é verdade, não, entendeu? Não, a gente já tem essa noção. Volta ao que você falou, cara, porque a gente tem, pelo menos, né, modéstia à parte, a reflexão sobre o nível de absurdo. E quando a pessoa não tem um filtro do absurdo, que qualquer coisa pode ter um fundamento, entendeu? Ou seja, você tem toda uma construção histórica, científica, estabelecida, e o cara fala, não, tu enganaram a vida inteira. Aí você é o detentor do conhecimento super secreto. Isso, sabe, mexe com uma vaidade, mexe com um ponto que a pessoa, às vezes, ela abre mão desse raciocínio lógico dessa racionalidade para poder fazer parte de um clubinho que detém um conhecimento extremamente restrito, entende? E aí que entra o bom senso, que entra esse nível de sabedoria, de você falar assim, cara, isso é muito estranho, né? De onde o cara tá tirando isso? Cara, exige trabalho, exige reflexão. E o que muita gente abre mão voluntariamente ou simplesmente porque ela quer acreditar que aquele absurdo possa ser realidade, entende? É uma confirmação do viés. Né? I want to believe. Também tem muito aquela questão do ser humano como ser social, né, cara? O ser humano, ele busca muita aceitação, principalmente a aceitação social. Estar entre semelhantes, entre iguais, entre pessoas que te aceitam no seu pensamento e no seu que. E a gente vê isso acontecendo assim, em vários reflexos da sociedade, né? As pessoas que se unem por estilos de música, por gostos por filmes, por gostos por comida.
por amor a um determinado artista. E aí também tem as pessoas que se unem até pra acreditar nessas coisas, sabe? Mas o Rafa, você quer? Posso só dar um prosseguimento aqui? Pode. É porque tem um item da pauta aqui que o que o Edu falou fez muito sentido pra mim, né, cara? Porque a gente tem é um item lá da pauta que fala exatamente sobre a questão da mentira socialmente aceita, né? Que a gente pode, de uma certa maneira, pegar uma lenda, um mito e considerar que, assim, olha, são mentiras. Não necessariamente. Ela tem uma função na sociedade, ela tem uma função ali digamos, na cultura, tá certo? É uma transmissão de valor, é a preservação de uma tradição que você está citando aí, né, cara? Ali tem um viés que eu não posso dizer que não seja exatamente verdadeiro e que todo mundo aceita, todo mundo reproduz, sabe? Mas a intenção pra mim é que é foda, sabe? Porque a fake news ela tem uma intenção extremamente definida e estabelecida. É diferente, por exemplo, igual o Júnior comentou aqui, me lembrei de uma situação. Mentira, por exemplo, é muito socialmente aceita em crianças. Você às vezes não quer falar pra criança uma coisa verdadeira, que ela não vai ter a noção ali pela idade e tudo mais, pra ter o conhecimento adequado. Você vai falar uma mentira, entre aspas, assim, para você colocar algo na cabeça da criança para ela não fazer determinada coisa. Por exemplo, a gente fala muito com alguém, não mexe porque vai quebrar. Não vai. Você mexer numa coisa, por exemplo, não vai quebrar. Às vezes chega na casa de criança, chega na casa de um colega, vai sair com a criança, um parente. Você chega e fala, não mexe que vai estragar. Não mexe que fulano vai brigar com você. Às vezes não é uma verdade. Mas a gente usa isso como ferramenta do tipo para controlar uma bagunça em excesso, para criança não ir para rua sozinha, para não pegar um desconhecido qualquer da trela e acontecer um pior, né, um sequestro, alguma coisa. Então tem essas coisinhas pequenininhas assim. Tem uma função, tem uma função, entre aspas, ali, educativa, protetora, de cunho positivo, a gente pode colocar, que não tá na intenção de fazer o mal, tá na intenção de cuidar, de resguardar. Ou pegando o que o Edu falou, uma criança criar uma situação que você sabe que não é verdade, mas que ele tá ali, né, fantasiando, que ele tá... tem até uma idade que é até bonitinho, porque ele é criança, porque ele ainda não tem um desenvolvimento, né, básico ali desses filtros que a gente precisa, mas chega um ponto que perde o sentido e aí fica, né, fala, olha, você está mentindo, você está criando situações, né, fantasiosas porque já tem uma questão da construção do conhecimento, da aquisição de conhecimento, que as mentiras absurdas, elas perdem a graça, digamos assim, entende? Com certeza. Olha, eu acho que vocês mataram a charada, se é que tinha alguma aqui, né, que a gente ia chegar, no primeiro tópico aqui da pauta, que tem mentiras do bem, interrogação. A produção deixou, né? E a gente Como é que a gente falava antigamente, cara? É mentira branca, né? Mentira branca. Que a gente chegou nisso dessa forma, porque é o que define aqui a fake news, né? O ponto principal é justamente a intenção maléfica, né? A intenção de de colocar o receptor em desvantagem, né? Manipular ele, seja para ganhar voto, para passar um golpe, né? Que hoje em dia é cheio. E essas outras que vocês citaram aí têm a intenção ou de proteção ou de educação mesmo, como igual, você não vai, a criança chega, né, clássica, mãe, de onde eu vim? Aí você vai falar, é claro, você vai falar, sementinha do papai primeiro, você não vai já de cara, uma noite aí, né? Não, né, cara? O Rafa fazendo uma voz à noite. É o pai, eu imaginei o pai falando. Cara, o que me fez lembrar aqui. Peguei sua mãe de jeito. O que me fez lembrar aqui agora também, que é o seguinte, cara, tem um ditado muito bacana que diz o seguinte: a verdade isenta de empatia é crueldade. E é o super sincero, né? Imagina, cara. Se você for sincero o tempo inteiro, você vai ser uma pessoa detestável. Imagina, cara. velho, e o quão cruel, por exemplo, você não é. Você vê uma pessoa e. Ô, sua gorda.
Nossa, mas aqui você não tá gorda demais pra essa roupa, não? E esse cabelo feio, você vai ter coragem de sair com esse cabelo feio mesmo? Não, tu ganha um presente que você fala, esse aqui você errou totalmente, que merda, né? Você vendo, chega pra um casal de tem amigos. Tem uma função, você chega pra um casal de amigos seus assim, nossa, é sério que essa que é sua namorada? É esse que é seu namorado? O pior, né? Essa coisa aí, o filho de vocês, pelo amor de Jesus. Rapaz? Você vai soltar. Que bonitinho, caralho! Mas cara, é preservar o sentimento, é manter até uma harmonia, né, velho, no seu círculo de amizade, senão você só torna uma pessoa sem filtro, né, cara? É verdade. Tem muitas mentiras que são justamente com esse propósito, né? E se você pegar desse... Não é uma mentira descarada, é você dourar um pouco a pílula ali. O problema é estabelecer até onde que isso é aceitável ou eticamente, porque é uma ética controversa, não é? Com certeza. Tem que falar, não, você tem que manter a confiança, você tem que saber que você tem que falar a verdade, fala, seu filho é feio pra cacete, acabou, né, velho? Né, cara? Sua família, você vai mentir, pô, né? Então, justamente, tem que ter esse manuseio aí, mas é o que a gente tá dizendo, né? Tem aqui também, todo mundo mente? Sim, né? Eu imagino que todo mundo, em algum momento da vida, contou uma dessas mentirinhas aí pra poder manter a harmonia social, né, velho? Exato, harmonia social. Bom nome, hein? Harmonia social. Mas exatamente. Vocês me fizeram... Porque senão não dá, né, cara? Vocês me fizeram lembrar de um filme britânico muito bacana do Rick Gervais, que chama O Primeiro Mentiroso, ou A Primeira Mentira. É um dos dois. A ideia do filme é que é um mundo, um lugar assim, onde ninguém fala mentira, absolutamente. Eles só falam a verdade. E essa, sim, aquela verdade crua, sem filtro, sabe? Então, por exemplo, tem uma cena que o cara vai num negócio pra aquelas mesinhas de namoro pra conversar com as pessoas pra ver se vai ter um relacionamento ou não e tal. E as pessoas sempre chegam ali assim e falam a verdade escrachada. Não, seu nariz é muito feio, não gosto de pessoas de nariz feio, não sei o quê. E sempre assim, cara. Até que acontece um determinado evento lá e um personagem fala uma mentira. Eu não vou falar mais do que isso, porque se vocês verem o filme, vai ser uma... Cara, é muito bom. Vale muito a pena ver. Mas me fez lembrar disso, cara. Mais uma indicação de filme, se a gente falasse só a verdade o tempo inteiro, assim, sem filtro, sem nada... Cara, eu acho que a gente viveria tempos ali de pessoas muito quebradas, sabe? Seria um pouco difícil conviver, eu acho, né? No mínimo. O filme que você falou, ele é inglês? Ele é britânico. Ele é inglês. O ator... Deve ser a mentira, eu achei aqui. Tem mais. O comediante até o Rick Gervais, que apresentou o Oscar uns anos pra trás. Aí é um comediante famoso. Primeiro Mentiroso, de 2009. Ah, tá. Boa. Primeiro Mentiroso, ok. Já tem 2 indicações. Fica a dica, né? Não Olhe Para Cima e O Primeiro Mentiroso. Tem no Prime Video. 2 ótimos filmes, hein? Propaganda de graça aí pra Prime Video. Até parece. Bom, a produção falou aqui que deu, hein? Acho que podemos pegar a nossa linha aqui e costurar alguma conclusão final sobre todas essas coisas que a gente falou aí. Mentirinhas, mentiras do bem, fake news, pós-verdade, Brasil Paralerdo. Paralerdos é ótimo! Não tinha escutado essa ainda, não? Muito bom. Peraí que essa aí merece. Essa aí. Pô, não é criação sua, não, né? Não, infelizmente não. Mas fica aí. Mas aí a gente vai pegar e fazer essa costura final aqui nesse episódio dedicado à mentira, ao dia 1º, né? O dia da mentira, e o dia 2 também, que é o dia da checagem de fatos. Dia internacional, hein? Como o dia da mentira, né? Porque são 2 assuntos que estão borbulhando aí nos anos de 2025 e imagino que vão continuar daqui pra frente. Quem quer começar o arremate aí? Quer começar, Júnior? Ô, Rafa, é o que você fala, a gente chegou num ponto que a gente reconheceu que todo mundo mente, né, cara? E é verdade. Eu acho que às vezes o impacto da mentira, aí vou retomar, é o contexto, sabe?
como você está mentindo, para que você está mentindo. Aí vem a questão da intenção, né? Porque nós falamos que tem mentira que é cultural, tem mentira que é socialmente aceita, sei lá, tem vários tipos, né, cara, que a gente pode dizer assim que a verdade às vezes ela é escamoteada ou de alguma maneira deixada de lado, né? Até por uma questão mesmo de a literatura, o cinema sempre é uma forma de mentira, né, cara? Pode ser uma mentira inocente, mas quando você deliberadamente produz uma informação ou divulga uma informação para ter vantagens, para ter benefícios de uma maneira que você leva pessoas a concordarem ou divulgarem essa distorção da realidade, porque tem que ter um limite, né, cara? E o limite, pra mim, é esse, sabe? Quando você prejudica a pessoa de uma maneira intencional, e não é uma vantagem só individual, às vezes você levantar uma bandeira sabendo que ela não tem nenhum fundamento de verdade, aí a mentira se torna uma coisa, né? Porque assim, toda mentira é detestável. Às vezes não, mas quando você usa isso para um benefício do seu grupo, da sua ideologia, sabendo que você está, de alguma forma, criando uma situação prejudicial, né, que é essa questão, né, da pós-verdade, que me preocupa muito. E como que as pessoas estão suscetíveis a acreditar em falácias absurdas para confirmar algumas coisas que elas acreditam. E nem sempre às vezes é um processo triste, mas consciente, de distorção da realidade. Exatamente, muito difícil. Eu vou pegar daí, porque eu também vou trazer uma coisa difícil, que eu tinha feito essa pesquisa aqui da PL, né? E não deu pra gente puxar, porque justamente muitas camadas até a gente chegar nisso daqui. Mas o grande problema dessa PL da fake news é que eles precisam, né? Tô falando eles, os nossos representantes, né? Legislativa, né? Mas eu acho que isso pode ser estendido para cada um de nós, né? A gente precisa colocar uma linha aonde é responsabilidade, né, dessas plataformas, que é o que a gente está usando agora, né, para fazer essa divulgação de fake news, e onde começa essa liberdade das plataformas, né, das pessoas de usarem a ferramenta, e onde começa a liberdade de expressão, né? Que o grande problema é esse, né? Que aí o pessoal vai falar, não, mas eu tô contando isso aqui porque é a minha opinião, e volta naquilo que o Júnior falou, é o mundo que eu quero viver, eu acho que foi assim, tem que ser assim, e aí você realmente não tem uma linha clara, né? É difícil você traçar esse limite. Então, por si só, já é um assunto extremamente complicado para você definir. E aí volta no que o Lira falou aqui, mas é verdade, né? O pessoal já entra no assunto. Não, mas como eu sou de direita, a liberdade de expressão deve ser irrestrita, porque senão vocês estão me censurando, o Estado e não sei o quê. Não, como eu sou de esquerda, eu não quero que o Mark Zuckerberg fique milionário. Isso, na verdade, é verdade, né? Milionário, ganhando dinheiro, pagando mentiras e esse tipo de coisa. Milionário não, né? Chutei, né? Chutei. Vamos... Mas eu tô falando por isso, né? É uma discussão extremamente difícil, que as pessoas já entram com esses timinhos armados e essas pós-verdades criadas, né? Porque, não, se você não quer que o Mark Zuckerberg é porque você é comunista e mata criança e volta todas aquelas coisas e nada sai do lugar. Enquanto isso, o Elon Musk tá ganhando dinheiro colocando vídeo de crime aí pra todo mundo acessar, sabe? Então, eu tô dando um salto aqui muito grande, porque a gente tava falando, né? Mentirinhas do bem, a pessoa tem que ter a intenção e tal. E eu dei um salto aqui nessa questão do cara ser responsável não só pelo checar o que ele tá recebendo, né? Mas também ser parte dessa discussão. Porque, senão, se a gente for depender só dos congressistas, que já é uma preguiça eterna, né? Para fazer qualquer avanço ali, para dar um limite nessa galera, que agora tá muito pior, porque além desses que a gente já citou, tem robô, tem gente fazendo o que quer com inteligência artificial. Não sei, sabe? Eu não sei onde que a gente vai parar, porque é danoso. E realmente isso tá acabando com essa tradição aí das mentirinhas. Tá acabando com a tradição em geral. A gente vê que o Papai Noel
tudo bem, tem filme, tem não sei o que, mas quantas crianças hoje em dia realmente têm a moral de ficar lá, pô, Papai Noel vai vir? Não tem mais, né? Você bota na internet e descobre que Papai Noel já não existe, e aí você já começa a questionar seu pai, que é crise na família. Então, talvez até essas mentiras que são as chamadas do bem, para tradição, para harmonia social, estão meio que morrendo por causa disso, porque hoje é todo mundo muito desconfiado, tentando evitar de ser passado para trás, e a gente não está conseguindo chegar nesse consenso aí. Eu acho que esse PL aqui é um exemplo bom disso, sabe? De como é que a gente resolve. E assim, eu não tenho a solução, mas o caminho é bem claro. Aí eu vou voltar lá só meio acadêmico, meio bobo, mas assim, teve gente que dedicou a vida inteira estudando esse tipo de coisa, né? O jornalismo não saiu do nada, você tem procedimentos. Não adianta você inventar da sua cabeça o mundo que você quer viver. Ai, muito difícil esse tipo de coisa, hein? Eu fico nervoso até, Edu. Não sei se fez sentido meu arremate aqui. Eu já tô começando a ficar nervoso. Pega a linha aí. Tá, tenta salvar o Papai Noel. Cara, é aquele assunto, né? A verdade, ela é subjetiva. A verdade e a mentira, elas são dois lados da mesma moeda. Então, se a verdade é subjetiva, a mentira também é. O que a gente pode fazer, deve fazer sempre, eu recomendo, eu falo muito isso com o Melvin, faço isso muito pra mim. O Melvin é meu marido, pra quem não sabe, né? Mas eu faço muito também isso aqui na minha vida, que é o seguinte, se eu vejo uma informação que eu tendo a acreditar, eu vou logo buscar uma informação que seja algo sobre aquela informação que seja o exato oposto. A linha de pensamento totalmente oposta a mim, para que eu veja o que eu estou perdendo. Porque para tudo é muito fácil a gente acreditar naquilo que a gente já tem previamente dentro de nós. Então chega uma notícia, uma informação, um fato que a gente está querendo descobrir algo a mais, qualquer coisa que seja. Falou A, eu concordo com A, minha linha de pensamento é mais voltada para o A. Não, agora deixa eu ouvir o B então, o que o B está falando? E aí faça uma síntese desses dois pontos e tira a sua própria conclusão. Tá em dúvidas ainda, não conseguiu discernir bem, não tá vendo o que pode ser a verdade ou a mentira dentro dessa situação, vai atrás de outras opiniões, vai atrás de outras fontes. Mas nunca aceite como verdade aquilo que você está lendo pela primeira vez, que você está vendo pela primeira vez, que está sendo informado pela primeira vez. A gente está vivendo uma era que a informação ela está sendo criada com muito mais velocidade do que ela consegue ser consumida. Tanto que o lixo que a gente está criando, esse lixo de informações que a gente está criando, é imenso, é absurdo. Então a gente vai estar constantemente deparando com coisas, informações que não podem não ter procedência nenhuma, podem ser só uma brincadeira, pode ser só um jogo de alguém, pode ser uma motivação maior por trás de alguma coisa ali, pode ter um cunho político, pode ter um cunho religioso por trás de alguma forma, tentando manipular de alguma forma. Então a gente sempre tem que fazer isso. Nada é aceitável de imediato. Mesmo que você concorde com o que você aceitou ali, que foi informado, depois de checagem e tudo, você concorde. Não vai de cara mergulhando naquilo como se fosse verdade. A mídia, né, a TV já trouxe pra gente o ET Bilu mandando, busquem conhecimento. Então, já pega a maior fake news falando a maior verdade, né? Busca mesmo conhecimento. É o paradoxo da fake news da verdade. Mentira, né? É verdade. Um grande paradoxo, né? Uma extrema fake news falando uma verdade para a humanidade. Olha aí, parabéns. Parabéns. O ser humano é muito complexo. Demais, cara. Ai, viu? Produção, não sei se deu um programa bom, hein? Eu tô avisando aqui. Qualquer coisa não foi culpa minha. A produção fez o sinal de joinha, Júnior. Então, passamos, né? Então, acho que passamos. Amigo internet, tá na sua mão aí. Resolve pra gente o problema da PL da fake news. Será que você é capaz? Ou você é capaz de tentar salvar pelo menos o Papai Noel? Diz aí pra gente qual a sua mentirinha favorita, suas mentiras do bem.
Ou você é o... Como é que é? O Super sincero. Super sincero, que é um poder incrível, né? Você deve ser muito legal. Conta aí. Só não tem amigo, né? Mas tudo bem. É por isso, tá vendo? O pessoal que gosta de fake news é tudo gente que não tem amigo, né? Eles querem se juntar no grupinho, foi o que a gente falou. Enfim, tricotandocast@gmail.com pra você contar pra gente o que tá se passando aí na sua bolha quando se trata de fake news, pós-moderno, dia da mentira e tudo mais. Ou qualquer outra coisa, né? Na verdade, as linhas aqui estão abertas para você mandar um comentário sobre um programa antigo, sobre um tema que você quer que a gente fale, um filme aí esquisito que só você assistiu. É capaz de a gente receber e, quem sabe, acatar essa sua sugestão. Agora sim, senhor, né, Júnior Feital, depois desses momentos aqui na tribuna imaginária do Tricotando, agradeço a sua presença, as suas palavras. O que mais o pessoal fala nesses ritos aí? O Júnior que participa, né, de assembleia, esse tipo de coisa, né? Mas isso é isso, mas, ô Rafa, deixa eu agradecer a minha internet pela paciência, né? Não vou mentir, não. Gosto muito dos coleguinhas, dos amiguinhos. Valeu, obrigado, Edu. Valeu. E até semana que vem. Também deixa aí, galera, meus agradecimentos. Júnior, Rafa, todo mundo que ouviu. Manda pra gente as suas opiniões. Serão todas muito bem-vindas. E foi um imensurável e inenarrável prazer ter participado aqui com vocês. Ou será que não? E nem é primeiro de abril, hein? Ou será que não? Depois de tantas palavras elogiosas, complexas, né? Eu só vou falar gratidão, é nóis, valeu. Tchau.